Esse lugar eu vim muitas vezes ao longo da minha vida. Hoje é quase um quintal de casa. Eu tô no meu, no teu, no nosso parcão, e tu tá junto comigo em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Eu vim te mostrar algumas das novidades do Parque Moinhos de Vento, inclusive o restauro, a revitalização dessa réplica de um moinho de vento autêntico que existe aqui desde 82, um pouco depois da inauguração do chamado Parcão. Aliás, tu sabe por que a gente resolveu chamar ele de Parcão? Tu bota nos comentários, já vai participando, porque essa eu vou ficar te devendo. Mas é um lugar fantástico aqui do coração de Porto Alegre, no bairro de mesmo nome, bairro Moinhos de Vento. E recentemente ele teve o seu lago principal todo recuperado. Foi, acho que um pouco mais de um ano aí de obras para tirar uma parte do lodo que ficou no fundo, foi se acumulando ao longo dos anos. Tinha que fazer uma série de melhorias, foram colocados bancos novos, como esse que eu estou aqui, feito uma urbanização em volta, e foi inclusive recuperado ali o nosso moinho de vento. Aliás, o moinho de vento que deu nome ao bairro, primeiro uma estrada, depois o bairro e depois o parque, nessa ordem, ele existiu na então estrada do Moinho de Vento, que ganhou esse nome por causa do moinho de vento, que existiu entre 1818 e 1836, pertenceu a Antônio Martins Barbosa, um mineiro de Minas Gerais, que ergueu então esse moinho, que tinha esse moinho de vento nessa estrada que recebeu esse nome. Mas dizem que existiam outros moinhos de ventos ao longo dessa estrada, mas o governo provincial achou bem retirar eles, porque podia ser um ponto, um alvo fácil, enfim, resolveram tirar eles. Eram num ponto alto para pegar o vento, num ponto que ventasse bastante. Ficava então na esquina da Avenida Independência com a Barros Cassal, ou onde hoje é a Avenida Independência, esquina com onde hoje é a Rua Barros Cassal, bem perto do Centro Histórico de Porto Alegre, já no começo do bairro Independência. E ali, parece que ali que existia esse moinho de vento que deu nome ao bairro. E aí então vinha essa estrada Moinhos de Vento. E na realidade depois começou a se formar o bairro que ganhou esse nome. E essa estrada Moinhos de Vento então começava na Avenida Independência e continuava onde hoje é a Rua 24 de Outubro, que fica aqui nas margens do Parcão. Mas antes desse parque existir, ele passou a existir a partir de 1972, nesse mesmo lugar existia um prado. Inclusive tem uma placa lá, perto da 24 de Outubro, que conta essa história. E esse prado ele foi inaugurado a partir de 1894. Mas antes de seguir um pouco nessa história, nessas transformações, é claro que eu vou te deixar o convite para não esquecer de dar uma olhada na descrição desse vídeo, além do texto descritivo do vídeo, sempre é interessante dar uma lida também. Eu coloco links onde tu pode comprar pacotes turísticos para vários lugares, passeios saindo de Porto Alegre, se tu já conhece bem Parcão, quer ir para outro lugar, excursões variadas, ingressos para atrações turísticas. Também pode reservar o teu hotel, se tu se interessou por Porto Alegre, pode reservar o teu hotel ali pelo Booking, ou seja, tem links para tu comprar todas essas situações aí pela internet. Também pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E como eu te disse, então, a partir de 1894 passa a funcionar aqui na então Rua Moinhos de Vento, ainda chamava Rua Moinhos de Vento, o Prado Independência, que então tinha o nome, e depois passou a ter a Rua Independência. E ele não foi o primeiro prado em Porto Alegre, parece que a partir de 1872, 100 anos antes de ser inaugurado o Parcão,
passou a ter um prado ali, um primeiro prado, onde hoje ou no Campo da Redenção, onde hoje é o Parque Farroupilha, também conhecido Parque da Redenção. Eu já fiz conteúdos aí sobre a Redenção, dá uma olhada no canal. E teve esse prado, depois teve, parece que um na Zona Norte, um no Menino Deus, onde hoje é um centro esportivo, enfim, 3, 4 prados. E aí depois, em 1894, se inaugura esse Prado Independência. Os outros prados tiveram vida curta. Eles acabaram perdendo popularidade, principalmente dizem que foi pelo advento de um outro esporte que se tornou mais popular, chamado futebol. Inclusive, aqui do outro lado da Mostardeiro, entre a Mostardeira e a Dona Laura, bem perto do Parcão, existia o primeiro estádio do Grêmio, que era aqui então a Baixada do Moinhos de Vento. Que existiu até 1954, então o Grêmio então passou a utilizar o Estádio Olímpico. Mas o Prado Independência, então, ele até continuou depois que os outros encerraram suas atividades aí, ali no começo do século XX. Ele seguiu, e dizem que ele ganhou grande popularidade também porque ele tinha fácil acesso, porque existia uma linha de bonde. Aliás, uma hora que falar sobre os bondes de Porto Alegre, ele que saía do centro de Porto Alegre até aqui, essa região, vinha pela estrada, então estrada ou Rua dos Moinhos de Vento, e chegava até aqui o Prado. E ele também ganhou uma série de estruturas. O bairro Moinhos de Vento, já naquela época, era um bairro de pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Enfim, se criou um ambiente interessante aqui de corridas. E isso seguiu até 1959, porque aí a cidade começa a crescer, começa a surgir mais casas, mais prédios, há interesse nessa área, enfim, os cavalos estavam por aqui, era uma questão talvez de higiene, enfim, eu nem vou entrar em detalhes dessa história, uma história do turf aqui em Porto Alegre seria interessante, bora fazer o conteúdo, a gente vai falando contigo, tendo ideias. O fato é que esse Prado então saiu daqui. E uma vez uma pessoa até me comentou que parece que queriam fazer alguns prédios, mas a comunidade se mobilizou para que se tornasse lugar uma área verde. Enfim, logo veio o decreto para essa área ser um parque. O fato é que o Prado então saiu daqui, vai para o bairro Cristal, onde hoje está até hoje, onde na minha infância até a gente parava ali, via mais as corridas, depois botaram um muro, enfim, hoje não está tão frequente as corridas, tem um shopping na área também, enfim. Mas está lá ainda o Jockey Club do Rio Grande do Sul. E aqui ficou uma área sem nenhuma estrutura, mas já havia previsão de se fazer um parque, inclusive há uns anos atrás. Agora me fugiu a data, mas foi agora, de 2012 para cá, quando eu voltei a morar aqui perto do Parcão, morei em outras épocas. Se colocou ali um tobogã provisório na descida da Mostardeiro, e foi um auê aí, foram 2 anos que foram feitos, um fim de semana que foi colocado esse tobogã, e eu acabei não escorregando o tobogã. E na ocasião, estava conversando com a minha sogra, frequentava os nossos churrascos ali em casa, e ela comentou que uma determinada época existiu um tobogã aqui no Parcão. E eu rapidamente, aquelas conversas, como muita gente faz, a gente já pesquisou ali, deu um Google aí, e viu que tinha realmente um tobogã que durou poucas semanas ou meses, enfim, ali em 1971, tem uma foto, eu achei uma postagem, assim, eu pesquisei, achei de novo um fato curioso aí, do Parque Moinhos de Vento, que então é estabelecido, inaugurado em novembro de 1972. Inclusive se abre a Avenida Goethe, que corta ele, e tem uma parte ali do outro lado da avenida, tem uma passarela, enfim, são todas essas estruturas. Eu dei uma ênfase só pro laguinho do Parcão aqui, deixei as outras estruturas para um outro momento, afinal eu moro aqui perto, tenho que mostrar outros lugares e fazer
quem sabe outros conteúdos, quem sabe até bater um papo. Eu já fiz um vídeo sobre um outro assunto, daquelas situações que a gente vai lá, pega o filme, não pega as imagens, mas não dá tempo de conversar contigo, e às vezes conversa lá de casa. Mas no passado também, antes da pandemia, eu fiz esse tipo de vídeo aqui no Parcão, na hidráulica. Quem sabe outras vezes eu venho conversar contigo aqui do Parcão, em vez de ficar só lá em casa. Depois com a pandemia comecei a desenvolver mais esse tipo de conteúdo, que eu acabo conversando contigo lá de casa, acabo sempre filmando lá em casa. Mas enfim, seria uma outra situação do Parcão. Como te disse, fez um pouco parte da minha história. Eu frequentei aqui desde os anos 70, quando ele tinha poucas árvores, estava recém começando. Desde quando eu saí vim para cá, a gente jogava futebol, enfim. Fiz algumas coisas ao longo da vida no parque, frequentei de várias maneiras. Inclusive tem um outro o espaço ali, tem um monumento bem grande, um monumento a um ex-presidente da República, Castelo Branco, enfim. E eu estava na inauguração desse vídeo, era garoto, vim ali, tinha lá 10 anos, foi em 79, 10 para 11 anos, e aí eu entregando a minha idade. E aí eu vi a inauguração, veio o presidente da época inaugurar, né, o presidente da época militar, enfim. E aí, inclusive, tinha antigamente tinha aqueles jornais que antecediam os filmes no cinema, e sempre tinha aquela parte feitos do governo, né, naquele regime militar, enfim. E se fez uma notícia, com a linguagem da época. Eu teria que achar esse audiovisual, ver se tem isso, eu vou procurar na internet aí. E que aparecia a inauguração e tinha aquela fileira de pessoas ali, naquele cordão de isolamento, né? E aí eu acho que eu olhei assim, acho que aquele lá sou eu, poxa, apareci no cinema, naquele tempo de poucas mídias, enfim. E eu acabo de lembrar uma outra história, não vou ficar contando várias histórias mesmo, mas mais uma outra historinha aí, que uma vez eu também fui entrevistado pela TV, a TVE do Rio de Janeiro, TV Educativa, do Rio de Janeiro, TV Educativa aqui do Rio Grande do Sul, na época o canal 7, tinha poucos canais, isso foi ali, se não me engano, em 83. E perguntaram aí o que eu achava, quais os preparativos da Páscoa na minha casa, enfim, aquelas reportagens da televisão, e eu fiquei ali controlando para aparecer na televisão, e alguns colegas, um que outro colega de colégio viu, te vi na TV, não era uma TV de muita audiência, e aquilo se viu também, não sei se consigo achar, já procurei, eu acho que essa reportagem não consegui achar. Enfim, são vários momentos que a gente viveu aqui no parque, um pouco de testemunha pessoal, bem com as minhas filhas. A gente brincou algumas vezes com os patos que tinham aqui. O detalhe importante nessa mudança é que foram retirados os patos. Eu teria que procurar fotos e imagens dos patos que não tem mais. Inclusive do outro lado do Parcão tem um campo de futebol. Eu também joguei uma época, tinha um time de futebol, a gente jogou uma vez no campão e jogava nas quadras esportivas que foram melhoradas. Agora tem quadras agora de beach tênis, quem sabe a gente vai jogar beach tênis com a família em um outro momento de uso desse parque, de aproveitar esse pedaço de natureza aqui bem perto da onde a gente mora, no meio de um monte de prédio. Enfim, o fato também, eu estava comentando sobre os patos, aí do outro lado, inclusive perto do campo de futebol, tinha até uma pequena criação de patos, feita pelos funcionários, enfim. Tinha os patos, e aí foi dito que não era o habitat natural deles, enfim, não estava sendo interessante manter os patos, e nessa volta não tem mais patos, eles foram destinados adequadamente, né, pelo que eu me informei, claro, porque também, até porque esse lugar ficou um bom tempo fechado, né, sem condições da fauna frequentar, enfim, talvez os pássaros andaram por aqui, continuam, né, circulando por aqui, mas ficaram as tartarugas. E eu peguei algumas imagens das tartarugas, que provavelmente é um habitat tranquilo para elas, natural, e elas podem permanecer aqui no parque. E inclusive eu peguei imagens ali da número 147 interagindo com a número 148, ou 148 com a 147 da esquerda para a direita. Enfim, eu não sei porque elas têm esse número, provavelmente tem um motivo nobre, interessante. Mas enfim, também tem umas pinturas que fazem referência a ela no lugar onde tem uma administração do parque, também tem banheiros públicos, foi tudo pintado. Esse lugar era sempre cinzento, foi pintado várias vezes. Aí eu encontrei um funcionário, perguntou o que está achando do Parcão, eu disse, tá ótimo, beleza, bacana. E aí ele comentou, ele disse assim, tu pode tirar uma foto aqui segurando o guarda-chuva.
E tinha um outro ponto ali que pode segurar, tirar uma foto como se estivesse um balanço, enfim, lugares instagramáveis do nosso parcão, daquela estrutura que tem ali. Então tem essa atenção porque está no entorno. Aqui só desse ponto, desse pedaço do parcão, né? Não faltou te mostrar mais outros lugares. Eu vou deixar para um outro momento, porque a gente, é interessante a gente vir mais vezes. Às vezes eu fico pensando que nos últimos tempos eu tenho vindo um pouco, tem que vir mais vezes aproveitar nosso parque. Enfim, um lugar sensacional no coração de Porto Alegre, que tu tá mais que convidado, se tu não é um frequentador assíduo, a frequentar mais vezes. Se tu é de fora, se tu vem a Porto Alegre, não deixa de conhecer esse pedacinho de verde da nossa capital gaúcha. Não esquece de nos seguir no Instagram, curtir, compartilhar esse vídeo, te inscrever no nosso canal do YouTube, porque tem muito mais pra ti. Vamos junto?